Gente, saudade de vocês. Tô aqui depois dessa correria desse dia, né? Mas eu falei que ia vir, né? E eu vim. Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a chegar. Deixa eu só arrumar aqui meu. Miriam, tudo bem, Miriam? Primeira pessoa aqui na live, Elaine, maravilhosa. Segunda pessoa aqui na live. Tudo bem, gente? Quem tiver na turma 37, por favor, mande o link da live. Eu não aviso nem pro meu grupo. Oi, Rita, maravilhosa, Lori. Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Então, estão me ouvindo bem? Tô aqui toda descabelada, acabei de chegar do centro de Guarulhos. Gente, a Adriana, maravilhosa, ateliê criativo. Oi, amiga. Gente, acabei de chegar do centro de Guarulhos. Fui pra lá umas 11h30 da manhã. Eu e o Wagner, bateu uma perninha ali, né? A gente tá aqui e a gente aproveita pra comprar algumas coisas. Oi, Bruninha, saudade de você. Sara, tudo bem? Bebê Landim. E, gente, aí paramos numa churrascaria ali no centro, que a gente comia quando a gente trabalhava no centro, né? E tem até hoje, o cara é muito fera no churrasco, gente. Assim, não tirei foto, não tava na correria, né? Queria até filmar ele e tal, mas fiquei meio sem graça. Mas, né, comi uma carne maravilhosa. Na hora, assim, sabe, é um achado mesmo, né, a gente vê tantas churrascarias, assim, né, carérrimas e tal, e a gente que acaba comendo mais carne, né, a gente acaba procurando um lugarzinho, assim, que faça uma carne boa, e eu fui num lugar, né. Amiga, qual tema? O tema que vocês quiserem. Na verdade, a gente tá começando a turma 37 na segunda-feira, né? Então o tema é turma 37. Como a gente teve live, eu fiz uma última live, a gente ficou com o nosso cronograma de live meio... Falei assim, deixa eu abrir uma live hoje, porque live eu amo, né? Oi, Bia, tudo bem? Vocês sabem que eu amo. Live é uma terapia pra mim, entendeu? Então eu gosto bastante, a gente tem energia, né? A gente tem... Então cheguei aqui já me arrumei, já dei um jeitinho na cara e já falei assim, não, vou abrir essa live, né? E a gente tá com a turma 37, abrindo a turma 37 na segunda-feira. Jandeci, Fábio, Erenice, Osmar, tudo bem, gente? Vamos, se quiserem mandar pergunta, tá? Podem mandar. Eu vou falar bastante do desafio, não pretendo fazer uma live muito longa. Vocês sabem, né? Que eu não faço lives longas, né? Daqui a pouco dá 3 horas eu tô aqui, né? Ainda. Mas, oi, Jandeci, maravilhosa. Duarte, Fábio, já falei, né? Celo. E aí, gente, eu falei assim, não, e a gente ficou com o nosso cronograma de live, não conseguiu fazer live junto, tal, né? E aí, aí a gente, né? Enfim. E aí me deu vontade hoje de fazer uma live amanhã, Dia dos Pais, né? Todo mundo vai estar com seus papais. Meu papai está vindo para São Paulo amanhã, então eu tô aqui na casa do meu sogro, né? Então, também uma bênção, né? E turma 37 começa na segunda-feira, tá, gente? Então, se quiser se inscrever hoje, amanhã, tá? Então, hoje, né, até aí o período 19 horas, eu ainda atendo, né? Então, porque todos os contatos vindo do site e tudo mais vem pra mim, né, gente? Mas aí amanhã de manhã eu já normalizo tudo se eu não atender alguém, tá? Porque às vezes as pessoas me mandam, às vezes, de outro país, né? Então, assim, uns horários meio loucos, e 9 da noite eu já tô também querendo dormir. Poucas vezes eu tô acesa, né? Mas pode passar, né? Uau, adoro, Sara. Começou bem, hein? Começou uma pergunta boa, uma pergunta que... Pode passar óleo de rícino e bicarbonato no rosto e já ir tomar sua amiga? O bicarbonato é um sal, tá? Eu pessoalmente tomo sol no rosto com talo, óleo de rícino, óleo de coco, tá? E procurar óleos mais, né? Mas o bicarbonato, ele age com óleo de rícino. Eu sinceramente, eu não sei se pode diretamente ao sol, né? Por isso que eu não vou te falar agora. Mas o bicarbonato, ele age com o rícino, ele é um ótimo clareador de pele. Então, você pode fazer uma máscara com azeite, com rícino, bicarbonato. Eu faço com pó de pérola, né? Vocês sabem que eu comprei esses tempos aí, então eu ando fazendo com zeólita, enfim, nossa, eu faço máscara
várias máscaras, tá? Mas, aí, coisa específica, assim, então passa só o rícino e vai pro sol, passa só um óleo de coco e vai pro sol. Fica uns, não sei se você é branquinha, se você tá começando a tomar sol agora, né, mas tem que ir aos poucos também, né, curtindo a pele e tal. Mas deixa o rícino agir, mas eu vou procurar saber se pode tomar sol com bicarbonato e rícino, né, enfim. Agora me bateu essa dúvida também, amiga. Carlinha, como posso conciliar a zeólita com CD? Amiga, Jandeci. Eu acho que eu te respondi no privado aquela última pergunta que você fez de como que eu tomava CDS, né? Se eu tomava com água destilada. Pode ser, né? Uma opção ótima, maravilhosa. Água destilada é ótimo. Mas eu tomo com água filtrada, tá? Quando eu tô tomando, assim, tem períodos. Então tem semana que eu faço lá uma garrafa e tomo. Tem semana de desparasitação que eu tomo também. Então eu sempre fico variando, né? Agora eu tô com a semente para as minhas pupilas. Depois de Andessi, me manda uma mensagem, porque essa é quente, tá? Com a semente e o óleo, né? E é um óleo muito, muito poderoso para, assim... Tô trazendo também para a próxima turma sobre ele, então é muito legal, tá? Mas como conciliar, amiga? Zeólita sempre em jejum, tá? Sempre em jejum, ok? Então zeólita você tem que pensar que ela tem que estar longe de tudo, independente, tá? Então, por exemplo, pode ser de manhã, primeira coisa que você faça, tomar zeólita, tá? E aí, depois de 1h30, mais ou menos 1 hora, você vai tomar seu shot. Se você tomar, você vai comer, você vai fazer qualquer outra coisa, tá? Eu prefiro tomar zeólita à noite. Então, quando eu tô tomando, também passo períodos. Às vezes eu tomo, às vezes eu passo semana, assim, tomando umas 3 vezes por semana, entendeu? Semana de desparasitação é uma ótima. Pessoa que nunca fez desparasitação, fazer um ciclo de zeólita antes é ótimo, tá? Então, antes de tomar qualquer desparasitante, gente, é limpar o corpo, limpar o terreno, tá? Então, eu tô trazendo todas essas informações pra turma também. A gente sempre vai atualizando, né? A gente sempre vai aprendendo mais. Então, zeólita sempre longe. CDS tem alguns cuidados também, amiga. E você tem a série câncer, você tem todas as informações ali. Tem livro, tem e-book, tá? Que fala exatamente isso aí, ó. Como é que ele age para várias coisas que ele é usado. Tem aquela fórmula padrão que a gente ensina lá, tudo, né? Não posso ficar falando muito aqui, gente, porque, né? E o DMSO é fantástico, né? Ele é um carreador, né? Então você vai passar ele. Tem gente que usa, gente. Tô trazendo também pra turma DMSO com óleo de rícino. Nossa, aí é fantástico, gente, vocês não têm noção. E aí, o DMSO, ele é usado junto com o que você tá tomando. Então, você vai tomar CDS, cada shot de CDS que você tomar, você pode colocar DMSO, tá? Mas aí eu já tô falando demais, entendeu? Eu não posso estar falando essas coisas, porque eu vou ser bloqueada. CDS é um negócio proibidíssimo, viu? Tá bom, amiga? Então, basicamente é isso, tá? Precisa saber primeiro, né? Buenas tardes, estou voando, entrei agora, óleo de rícino no rosto e pegar sol serve pra quê? Como assim, amiga? Serve pra quê? Para proteger, pra hidratar. A gente não usa protetor solar, eu não uso protetor solar, né? Então, assim, quando eu vou tomar sol no rosto, você tá vendo que eu tô morena, eu tomo sol no rosto, eu uso óleo de coco, eu uso rícino, pode ser usado, ele é extremamente hidratante, ele vai tratar a pele. Lembrando que sol no rosto, começar a tomar sol, né, gente? Tomem cuidado. Vocês que são mais branquinhos ou que vivem na Carbolândia, comendo bastante gordura vegetal, enfim, essas coisas, porque você vai fritar, entendeu? Então, assim, quando a gente tá no modo carnívoro, a gente não frita, tá? E o óleo, ele serve a leimelo, tá? Deixa eu falar uma experiência que eu fiz, tá? Eu tomo sol já há muitos anos. Eu cresci na Bahia, um período eu passei sem tomar sol, porque... Enfim, a gente fica acreditando, né, que não pode tomar sol e tal, não sei o quê. E aí, eu fiz um teste de sol mesmo, né, de pegar sol, né, e sem nada, queimou bem. Aí eu peguei sol, né, num outro período, assim, eu já tava um pouquinho mais, assim, tava uma semana sem tomar sol, passei óleo de coco, cara, protegeu, entendeu? Então ele hidrata a ponto de ajudar a proteger. É lógico que tudo tem que ir aos pouquinhos. Nunca tomou sol? Ai, Carla, mas você não usa protetor solar? E como é que faz? As pessoas perguntam, né? Como é que faz e tal? E eu falo, cara,
é começar a adaptar a pele, começar a adaptar o organismo, né? Porque o colesterol que faz essa proteção, tá, gente? Então, tem toda uma adaptação, você vai começar a tomar sol aos pouquinhos, você vai pra sombra, você vai colocar uma camisa branca de algodão, enfim, sombra, né? Então, é basicamente isso. Então, não é que assim, para quê? Serve para quê? Serve para hidratar, proteger, e o óleo de rícino, ele serve para um monte de outras coisas, né? Então, a gente sabe o quão ele é penetrante, a gente sabe qual que é o poder dele, a gente já fala aqui no feed também, tem muitas publicações de compressa, tá? Então, é muito legal. Eu gosto de usar rícino com talo para tomar sol no rosto, misturadinho. A Paulinha vende já junto, né? Então, ela já faz aquela mistura, tal, e quando eu tô sem eu misturo, né, eu posso misturar um óleo também, né, então tem só que isso, ok, obrigada Carlinha. Então, Jandeci, amiga, depois eu te conto. Ai, gente, então, só tomem cuidado, tá, gente? Começou a tomar sol, não é assim, o sol faz bem, eu vou começar. Não, gente, não é assim. Tem que ver se o organismo tá desinflamado, se você aguenta, se você, né? E é isso, tá? Oi, Fran, tudo bem? Oi, meninas, deixa eu ver se eu tenho alguma pupila dessa turma. Fran, Glaciane, tudo bem? Matheus, Milena, Rosa, Anne, ok. Dama... tananã. Mandaram lá no grupo, gente. Oi, Adri, tudo bem? E é isso, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com tudo tem uma adaptação, a própria carnívora, a própria... tudo que a gente vai fazer, né? A gente segue fazendo a mesma coisa muitos anos, né? E basicamente é isso. Mas mais perguntas aí a gente tem, lembrando que a gente tem aqui no feed muito post sobre óleo de rícino para usar de diversas formas, com explicações, entendeu, gente? E no desafio a gente tá aí que a gente tem o material completo mesmo, né? Com e-books, aí falamos sobre luz infravermelha também, que é fantástico, a luz infravermelha é fantástica, gente, fantástica. E tudo que a gente fala, né, que a gente leva as pessoas para o modo mais natural, né? Para as coisas mais... Oi, Adri! Shot, amiga. Você tá perguntando do shot? Só me explica, Alê. Oi, Adri, tudo bem? A gente toma um shot, né? Não é, galera, sem mimimi, a gente toma um shot que é poderoso, né, gente? E assim, ó, a gente lida com tantas situações... No desafio, esses 3 anos, né, 36 turmas, a gente tá indo pra 37ª, e a gente lida com várias situações e com várias pessoas se adaptando e tal. E ultimamente a gente vai aprendendo mais, né? Por isso que eu falei pra vocês que mudei um pouquinho a questão da desparasitação no desafio sem mimimi, no contexto, porque eu achei importante trazer para as pessoas uma coisa que é lógica, né? A pessoa vem toda inflamada, vem da Carbolândia, aí ela se depara com esse mundo desparasitante. Ela fala, nossa, isso vai resolver todos os meus problemas. E aí ela começa, né? Às vezes ela vai no médico, aí pior ainda, indica tintura, tal, a pessoa tá inflamada, tomou tintura, meu Deus, a pessoa vai passar mal, vai. E a gente sempre fez procurou fazer um caminho mais suave, né? De desparasitação, que é primeiro sempre falar, limpa a alimentação carnívora já é desparasitante, a gordura, gente, ela dissolve biofilme, a gordura animal é uma coisa que não tem precedente mesmo, entendeu? E aí a gente fala, fortalece o ambiente, faça um detox de metal pesado, né? Porque a pessoa que tem muito parasita, que está muito doente, se está muito doente, ela tem muito parasita, se ela tem muito parasita, ela tem muito metal pesado, porque eles são grande reservas de metal pesado, tá, gente? Eles têm ali, tanto que quando eles morrem, né, eles soltam, imagina o metal pesado que você tem, mais o dele, mais os tóxicos dele, mais não sei o quê, como é que seu corpo vai reagir a isso, entende? Então é muito melhor pegar um caminho mais suave, aí você começa efetivamente a desparasitar. Só que a gente fala desse lance do detox e tudo mais, lembrando que você faz um detox de metal pesado com zeólita. Mas a gente usa os shots, então a gente usa o bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio, ele ajuda o corpo a eliminar esses tóxicos também, tá? Então ele puxa. E quando a gente tá com
reserva de mineral adequada, quando a gente consegue corrigir os minerais do nosso corpo, que são a primeira linha, né? Eles fazem enzimáticas, eles fazem reações enzimáticas no nosso corpo inteiro, a nível celular e tal. Então, enquanto a gente não consegue corrigir os minerais, é um problema. Só que quando a gente consegue corrigir os minerais, a gente tá com ferro funcionando onde ele tem que estar, cobre, zinco, é extremamente desparasitante. Não deixa o parasita construir a casa deles. É uma coisa impressionante. E quando eu tenho acesso a essas informações, né, lendo, pesquisando e indo lá fora, né, porque eu vejo bastante material lá de fora, o pessoal é diferente, sabe? O pessoal lá de fora fala mesmo disso, tá? Os médicos um pouco mais independentes. E quando você tem essa questão dos minerais, iodo, regulada, você sequer deixa os parasitas construírem as suas casas. Então você pensa que hoje a gente só come lixo, a gente só come, a gente está tornando tudo ácido, tudo para eles se proliferarem, né? Para eles terem chance de... Quando a gente está bem, como era antes, né? E você vê que os antigos, você pega até 200 anos atrás e tal, assim, gente, eu não sei como é que era 1000 anos atrás, enfim, essa questão, mas as pessoas não tinham McDonald's, entendeu? As pessoas não tinham, então assim, era outro contexto. A pessoa comia pão, 7.000 anos, sim, mas era outro contexto. Até na época dos seus tataravós era outro contexto. Eles podiam comer pão, eles comiam pão, aí lá na horta dele, pegava o negócio plantado, e carne, gordura. A galera sabe disso, entendeu? Então tudo faz muito sentido, né, gente? Meu Deus, vamos lá, perdi alguma coisa? Oi, Carlinha. Furúnculo na axila, pode usar pó. Então, amiga, olha só, o óleo de rícino, ele não é muito bom colocar em ambiente lesionado assim, desse jeito, infeccionado, entendeu? Se você, ele age diferente na cicatrização, mas para um furúnculo, alguma coisa assim, ele vai levar para dentro. Então pode ser que ele cause até uma febre, porque ele vai levar alguma coisa para dentro, entendeu? É muito louco, eu vou trazer uma postagem sobre isso também, estudando, né? E a gente vê que faz sentido, porque ele é muito penetrante. Então, pro furúnculo, eu acho que você podia passar em volta dele, óleo de rícino com bicarbonato de sódio, não passa diretamente nele, no furúnculo mesmo, tá? Em volta da pele mesmo, que já vai penetrar e vai... Isso pode fazer, tá? E você borrifa, amiga, água oxigenada, coloca bicarbonato ali, pode colocar boro também, borax, pó. Tô trazendo informações pra turma que vem, é um negócio surreal também. Mas é isso, mas é pensar de limpar de dentro pra fora. Você tá com furúnculo? Tem parasita, tem mofo, tem cândida, entendeu? Como é que o negócio vai sair da sua pele assim? De um lugar linfático. Olha só, então você deve ter outros. Então é limpar a dieta, amiga. Limpar a dieta, é tomar sol, entendeu? Cortar o açúcar, importante, tá? Pra não ficar alimentando a cândida. Shot tem a ver com a mensagem acima. Shot tem a ver com a mensagem acima, não entendi. Oi, filha, tentei ler o livro sobre, mas tem uns que está, acho que em inglês, tem como traduzir. Ai, amiga, você perguntou isso, né? Então, cara, eu vou trazendo os materiais que eu acho interessante. E o que acontece? Tudo que eu pego, se eu pego um livro que não tem tradução, ali eu coloco no Google Lens, aí não tem como, né, amiga? Mas o DMSO tem, o uso dele tá lá especificado, como usar ele com o CDS, entendeu? Então, eu não entendi muito bem qual que é a sua dúvida, se você não tá usando o DMSO, mas depois entra em contato, amiga, manda uma mensagem pra mim, e aí, quando eu posso, eu respondo. Você sabe, né? Mas é preciso entender um pouquinho mais a sua dúvida, tá? Mas depois a gente conversa melhor, tá bom, amiga? Acne, o que usar? Amiga, primeiro a mesma coisa, tá? Se tem acne, tem parasita, tem mofo, tem cândida, tem inflamação, tem... É isso, não tem como, o negócio aí, né? Fígado. Então é preciso tratar essas coisas, né? E o que passar, né? Cara, eu limpo a minha pele todo dia, né? Limpo, procuro não limpar com sabão, né? Também, só quando eu, às vezes, passo
base, tá? Um tonalizante, alguma coisa. Óleo de coco, maravilhoso, tá? Pra limpar. E acho que a Mimi usa até banha, tá? O próprio talo funciona também. E aí, amiga, cara, limpar com água oxigenada sempre, porque vai limpar, né? Vai dar aquela limpada. Você pode fazer também, de repente, rícino com bicarbonato, mas não sei também, sabe? Se o rícino não ia deixar mais, né? Mas borrifar o mar, uma água oxigenada, fazer desparasitação, melhorar a dieta, né? Então, tudo isso é imprescindível, não tem como. Eu tinha muita, nasci assim, ó, sabe? Tipo, às vezes eu tava com umas... E nas costas, muita espinha nas costas, muita. Hoje eu não tenho mais nada. Tá, amiga? Meu filho de 13... amiga, mas 13 anos, o que ele come? O que ele come, amiga? Não tem segredo, é só pensar um pouquinho no hormônio, regulando o hormônio. Cara, um menino de 13 anos, ele vai ter o pico de testosterona dele aos 20, amiga. Olha só, ele tá no... Putz, ele vai ter essa transformação toda, ele não pode comer besteira. Então, se ele tá com acne, é por isso que vários adolescentes entram aí nos Roacutan, porque continuam se alimentando mal, e começam a tomar o Roacutan, porque, né, fica uma situação ruim, mas é tudo esquema hormonal também, né? E tem que limpar. Não tem como, amiga. Meu Deus. Cada vez mais a gente tá encontrando meninos. Assim, esses dias uma pupila mandou uma foto do filho dela, assim, com aquelas crateras, assim, sabe? Tipo, e a gente tá nesse processo de também seguir ali limpando, ela tentando limpar a dieta e tal, né? Mas muito triste, porque muita gente entrando aí nos Roacutan da vida, né, gente? É um problema seríssimo. E então, gente, turma 37, vejo que tem muita gente chegando nova, muitos inscritos novos agora essa última semana vindo das lives também. Poxa, achei sua live e tal, tava meio perdida, e a gente tem um público que ele é um pouco mais velho, né, gente? Não que a gente não tenha os novinhos, né? A gente já teve uma de 29, a gente já teve uma de 22, tem de 30, tem de 40, eu tenho 43, né? Mas a grande maioria, 50, todo mundo nessa vibe de querer resgatar a saúde, entende? Já tá, ó, há um tempão aí, ó, rodando, em tratamento e tal. Vai lá e consegue resgatar a saúde. É uma maravilha, o desafio sem mimimi. E aí a gente tá começando a turma 37 na segunda-feira. Nossa, 37, meu Deus do céu. Quem diria, né? Quem diria que a gente ia chegar na 37? Boa tarde, Márcia, tudo bem? E a gente fica tão feliz. Esse trabalho, né? Que a gente... até postei a minha pupila falando, Carla, você tá sobrecarregada. Porque eu fico o dia inteiro ligada, né? Respondendo todo mundo e tal. Às vezes eu falo assim, espera um pouquinho, tá? Pra todo mundo eu falo, né? Porque não dá pra... Então, quando eu abro a mensagem... geralmente eu falo isso, né? E a gente tava conversando sobre isso. E eu e Mimi que fazemos tudo, né, gente? Então a gente segura a onda uma da outra quando uma outra precisa, né? Lógico, mas é só a gente, né? Então, só que a gente ama, né? Então, assim, não é tão assim, eu tô aqui, né? Fui lá pro centro hoje, fui andar hoje de manhã, acordei 5 horas da manhã já, fazendo meus posts que eu adoro também. Então, é tudo um prazer, assim, não é uma coisa... Eu tenho que tomar cuidado para não exceder, né? Porque o doutor Fernando até falou uma coisa, né? Eu tenho que tomar cuidado nos meus treinos com a carnívora para não me exceder, porque eu, às vezes, não tenho aquela força toda, mas eu tô com a energia, né? Às vezes eu posso até... E é isso, né? Então, quando vai ver, a gente tá ali, ó, ligado e tal. E são coisas muito sensíveis, né? Sobre a vida das pessoas. E não dá pra você deixar assim, né? Então você tá ali ouvindo uma coisa, você tem que estar ali, e aí você se propõe a ajudar uma pessoa, você tem que fazer porque você se propôs a isso, então é uma coisa que a gente leva muito a sério, né? Mas a gente que faz tudo, então às vezes o negócio, o bicho pega, né, gente? Às vezes a gente fica porque é uma coisa louca, a mensagem aqui eu já nem dou prioridade mais, gente, não dá, eu teria que contratar alguém mesmo pra responder aqui,
porque é impossível, tipo, aí eu tenho que dar algumas prioridades, né? Porque grupo, Telegram, aí a gente tem que pensar em novas coisas, em novidades, coisa que a gente tá fazendo, então a gente não para, né? E aí se eu for parar para responder aqui também, então eu só pego as do topo ali. Se você tem alguma coisa muito urgente para falar comigo aqui, dá um oi para sua mensagem no topo, porque senão eu não vou ver mais. E aí, gente, é uma loucura mesmo, porque a gente trata de assuntos delicados, né? Como resolver isso, como não sei o que, a gente às vezes não pode nem falar, né? Porque a gente fala tudo mais no desafio, né? Porque aqui a gente é muito censurado. E eles estão de olho em tudo, então a gente fica cada vez mais. E os que podem ser uma cilada, né? Então a gente sempre fica tomando cuidado, né, gente, com as perguntas. Esses dias aí a gente teve a live do óleo de rícino retirada, eu recebi quase que uma notificação judicial, e aquele post meu que eu tinha aqui sobre o rícino nos olhos, tive que tirar também. E é isso que a gente tem, entendeu? Então, assim, a gente não pode falar, a gente tá em constante, eu falei isso na última live também, que a gente tá nesse sistema, né? Então, e aí, né, nessa live, continuando, né, nessa live do rícino, nessa confusão toda, na sequência me chega no WhatsApp uma pergunta, assim, do nada, né? Como é que você usa óleo de rícino nos olhos? Aí eu nem respondi, né? Eu saí correndo, eu falei assim, isso tá muito estranho, né? Mas tudo bem. Boa tarde, Gildilene, tudo bem? Carvalho, Kátia, Claire, se tem mais perguntas eu não tô vendo. Meu olho aqui tá uma coisa, eu não trouxe a minha água boricada, então eu tô aqui só na base do soro, porque eu tô em Guarulhos, né, gente? Olha o meu olho, ele fica... E aí eu fui no centro hoje, aquela coisa toda, e meu marido andando no centro, parecia duas pessoas, bicha do mato, buzina e tudo mais, sabadão, né? Dia dos Pais amanhã e tal. E aí eu fico lavando pra dar uma aliviada. Soro, tá, gente? Então quando eu não tenho água boricada, eu passo um sorinho mesmo no olho, né? Sal. Eu acho que alivia bastante, alivia até mais que a água boricada, ele dá uma aliviadinha boa. E aí eu fico passando ele pra dar uma... Então o pessoal acha que eu tô meio, né? Que eu tô meio estranha, né, gente? Mas se você é pessoa nova, gente, aqui nesse perfil, dá um oi aqui, vou dar um oi pra você. E é isso, né, gente? A turma tá linda, né? Já tá linda. Fechei o tópico veteranos anteontem, pra colocar ontem, né? Pra colocar os novatos também e tal, começar a colocar a galera. E tá linda de novo, e a gente já conversou bastante, né? Mimi agora chegou lá, Mimi tá bem, e obrigada pelas orações, né? Pra ela, pra gente. Oi. Ah, legal, bem-vindo. Bem-vindo. Ai, gente, minha cachorra quer entrar aqui. Sempre ela, né, gente? Ela não tá lá na praia latindo, ela tá aqui pedindo pra entrar, né, querida? Ela quer participar da live. E aí, gente, desafio sem mimimi, desafio carnívoro, tá? Então a gente é focado na alimentação carnívora. E aí a gente tem algumas coisinhas, né, uns segredinhos que a gente ensina pra vocês. Nós somos seguidoras assíduas do mestre Peter Picolin, né? Então a gente também, tudo que a gente faz que ele ensina, que ele disponibiliza, né? Lógico que tem muita coisa que ele ensina, né? Que é só em consulta, coisas que ele passa, outros protocolos, tá? Mas o que a gente tem ali do básico, a gente faz, a gente ensina, a gente ajuda vocês a entender tudo isso, né? Com aulas completas sobre o AX, BS, CDS, né? A gente tem aí no grupo Série Câncer também. Grupo Série Câncer também é um grande presente, então quem faz o Desafio Sem Mimimi ganha o grupo Série Câncer, que é um grupo à parte, que traz esse tema, né, gente? Então é muito interessante para a vida de qualquer pessoa saber desse tema, tá, gente? Então, turma 37, começando segunda-feira. Se vocês quiserem conversar comigo, tem o WhatsApp aqui embaixo, só clicar, me dá um oi.
E a gente vou ter um prazer de te atender, tá? Para te explicar tudo certinho, porque na verdade o desafio ele tem uma proposta diferente, né? Anteontem entrou uma senhora de 68 anos, que estava nessa busca, né? E aí faz um programa aqui, faz um grupo aqui, faz um não sei o que, igual a gente pega esses caminhos todos, né? E ela chegou e falou, não, mas eu senti que eu acho que era diferente, né? E a gente começou a conversar, comecei a atender ela. E ela falou assim, cara, só de você tá falando comigo aqui já é. E aí eu falei o quão importante isso é, o que a gente conseguiu transformar o Desafio Sem Mimimi, né? De conversar com as pessoas, de entender, de estar ali com cada uma delas, ó, você tá nesse momento, você tá nesse, porque senão você acha que é tudo igual, você acha que você tá no mesmo processo que todo mundo, você acha que você vai, nossa, eu vou aqui ficar bem, né? E aí você vê o outro, você começa a se comparar, e não é assim, né? Então a gente precisa ter muito conhecimento sobre as coisas, e é essa a proposta do Desafio Sem Mimimi, que a gente tenha pleno conhecimento. Só que a gente tem que, né, entender o conhecimento, a gente tem que ir, a gente tem que ouvir, a gente tem que estudar, porque senão, né, e tá todo mundo aí nessa vida corrida, coisa toda, meu Deus do céu, vida corridíssima, todo mundo aí tirando o órgão, com burnout, com não sei o que, correndo, e sem tempo pra nada, e quando você tem que parar pra ter um tempo pra você, meu Deus do céu, Jesus amado, é um chororô, né, porque todo mundo fica ali também, caindo em cima, né, você tá fazendo alguma coisa pra você, acabou, né, tipo, enquanto você tá ali, ó, com todo mundo, tal, quando você tá se dando atenção, né, e é muito louco isso, né, gente, a gente vê muito isso nas histórias das pessoas, eu já tô, né, acostumada com isso e tal, já conhecem um pouco da minha história, né. Oi, gente, chegando, Zélia, Rosângela, oi, Rosmarin, bem amiga, Lazinhas, Francilene, tudo bem? E aí, só que quando a gente se depara com esse mundo, né, quando alguém me falar assim pra mim, Carla, vem contar a história lógico, cada um tem a sua história, das suas coisas, aí fala bastante, a única coisa que eu respondo é o seguinte, vamos limpar a dieta, entende? Então assim, é muito até fácil trabalhar com isso, porque a gente não tem aquela coisa, sabe? Não tem, quem tá vindo com a gente sabe o que é, sabe o que tem que fazer, sabe o que é preciso fazer, e a gente tá provando constantemente que dá certo. E aí tem muita gente, oi Alderlane, tudo bem, querida? Manda lá no grupo, não sei se alguém mandou lá no grupo a live. Não dá, né, pra você mandar no grupo, tá fechado. Ai, meu Deus. Eu também, hein, gente? Eu também sou... Mas tá bom. Alguém viu, né? Por isso que a minha galera não tá aqui ainda. Toda, né? Aí eu falo, come um bife todo dia, limpa isso aí. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu tava aqui, aí eu tava comendo isso aqui, tava comendo uma fatia de abacate com uma não sei o que, eu tava não sei o que. Aí o que eu falo? Tira tudo isso e come um bife, come vários bifes, é isso que a pessoa precisa, ponto. Então a gente é muito fora da curva, até da curva dos, né, colegas profissionais carnívoros e tal, que eu respeito e tal, né, então cada um tem a sua, mas eu não quero mudar isso, né, e lógico, né, gente, cada um tem o seu, as pessoas têm as suas preferências, né, é o que eu falo, se você gosta de comer queijo e você quer uma validação para você comer queijo na sua dieta, você vai ter um profissional que vai te trazer estudo, que vai te trazer, entendeu? É isso, ponto. Eu quero de dieta eu estou toda inflamada, mas aqui, ó, tem alguém aqui me falando que é dieta da selva, gente. Não tô falando mal também. Tô aqui toda inflamada, mas eu não vou ser tão radical, não. Tem alguém aqui falando da dieta da selva que isso aqui faz bem. 5 meses depois a pessoa aparece. Não deu certo, não sei o quê. Isso acontece sempre. Entendeu? Então, gente... Salva, amiga, essa live para assistir mais de uma vez. Não sei se essa live vai ser tão... É isso, amiga? Exatamente, mas vai ficar salva. Tomara que eu não fale nada aqui. Já falei algumas coisas aqui que, né, ensinei algumas coisas aqui que não sei, né, gente? Mas se me perguntar sobre vesícula, essa live cai.
Então, gente, basicamente é isso, né? Então, quando você tira tudo, e é isso que eu sempre falo, é difícil, claro que é. Não é? Hoje eu recebi uma pergunta aqui num comentário aqui, falando por que vontade de comer doce na carnívora, ou como controlar a vontade de comer doce na carnívora. Bom, primeiro eu não sei há quanto tempo a pessoa tá na carnívora, qual carnívora ela faz, se é uma tão limpa assim, quase ninguém faz uma tão limpa assim, tá? Começa, então pra mim fica muito fácil perceber, mas o que eu pergunto, né, o que eu falo? Que a vontade de doce não vai desaparecer nunca. Parem com esse tal, fala assim, a carnívora some a vontade, Gente, nós somos humanos. A única coisa que faz você perder a sua capacidade de sentir vontade, de não sei o que, são essas drogas aí que estão usando, caneta, anfetamínicos, isso aí, beleza, dopa a pessoa não bloqueia ali os negócios, beleza, agora não vai passar nunca, gente. Se eu ver aqui, ó, um sorvete Bácio de latte na minha frente, vocês acham que eu não vou ter vontade de comer? Ah, não, nossa, ela é super carnívora. Faz tempo que eu não como, ó, faz muito tempo. Mas para. Então, só que esse caminho fica muito mais fácil quando a gente limpa o terreno mais ainda. Então, uma carnívora o mais limpa possível, quantidade de gordura suficiente, vai assim, ser 80% fator dominante para essa vontade de comer doce. Porque doce, gente, é óleo vegetal. Geralmente, é uma gordura vegetal, aliás, né? Pode ser o chocolate, pode ser o bolo, enfim, leva tudo, né? Tudo remete a isso. Então a gordura, ela sacia. Então a gente vai estar alimentado. Primeira coisa é isso. Carnívora limpa, você vai ter um problema ali, adaptação no começo, né? Mas tem parasita, tá? Quem quer comer o doce, o açúcar, e quem tá pedindo pra você dar a comida dele, é ele, vocês não têm noção, tá? Esses bichos, eles são um problema. Então eles vão fazer tóxicos dentro de você, eles vão fazer você se sentir mal, eles vão fazer você se sentir com dor de cabeça, pra você pegar aquele chocolatinho pra ele comer, pra você pegar aquele bolinho e comer, pra você pegar aquela laranja e comer. Tem um parasita que ama laranja, então tem gente que come saco, né? É pra ele. Então aí a gente tem que ter a consciência. Hoje as pessoas perderam isso aqui, por isso que estão comprando todas essas questões aí, né? Pra perder mesmo, pra falar assim, não quero agir por mim mesma. É difícil, eu sei. A gente já falou muito sobre isso, a obesidade, o vício, questões hormonais, a questão da célula ali, a questão da metabolização das coisas, a questão de você poder ou não fazer uma exceção naquele momento, porque vai ter um gatilho enorme. Isso varia de pessoa para pessoa, entende? Mas é a gente com a gente mesmo sempre. Não tem como. Entendeu? Eu já tive as minhas lutas que eu tive que travar, né? Todo mundo tem, todo mundo sabe. Mas e aí? O que você vai arrumar pra substituir aquilo? Ah, tô com vontade de comer bolo. Esses dias, um dia eu falei com uma pupila minha e foi engraçadíssimo, porque ela falou assim, cara, eu tô caindo por causa de bolo. E as pessoas falam umas coisas assim, muito simples. E eu falei assim, tá bom, alguém te coloca num poste amarrada e enfia o bolo na sua boca. Aí parece que é uma ficha pra ela ali, ela falou assim, é exatamente isso. Mas eu não engano ninguém. Não é um milagre. A carnívora é uma libertação, no sentido de quê? De você ficar saudável, de você ter um propósito, de você ter esse propósito de passar a sua vida comendo pelo menos 80%, 90% carnívoro. Tem gente aí que fala que é 80% carnívoro e não é nem 40%. Aí o negócio funciona, aí você pode comer. Eu, Carla saudável, eu posso numa festa agora, putz, eu acho que eu posso me empanturrar de coisa. Aí amanhã eu vou colher alguma consequência, vai ter alguma diarreia, vai ter alguma coisa, pode ser que nasça uma espinha, pode ser não sei o que, mas eu estou saudável. Depois eu não vou mais, entendeu? Mas qual que é o seu nível? Entende? Então a carnívora não é esse tipo de coisa. A carnívora é consciência. A carnívora não é, como disse o Fuca, né? Não é para covardes. Não é mesmo. Assim, a carnívora é para todos. É para todo e qualquer problema. Mas nem todos são. Porque a galera briga um monte, né? Não quero, tá? Então não faz. Cara, eu ouço as coisas. Ai, mas vocês são muito radicais. Vocês são muito não sei o quê. Por que falar isso? Né? Fala dos veganos que são realmente radicais.
né, que acabam realmente com a saúde por uma ideologia, tá? Não tô falando estritamente deles, não tô falando dos vegetarianos, né? Tô falando que é uma ideologia. Tá chegando e vai, entendeu? A cilada. Aí sim, agora, né? Complicado, né, gente? Então a gente tem que, né, trazer aí E aí eu falo isso sempre pras pessoas. Oi, Sarinha. Talvez não é o que as pessoas querem ouvir, porque muita gente, às vezes, nem entra lá em contato, aí fala, eu já dou aquele motivacional nível Carla, e aí a pessoa às vezes some, aí depois ela aparece, acho que ela recebe um choque, eu falo, olha, não é assim, porque tem gente que fala assim, ai, isso vai me mudar, porque você, não se enganem, o desafio ajuda muito, sabe por quê? Porque tem eu, a Mimi, e a gente é muito motivada, a gente faz as coisas, a gente vive essa vida real, e a gente e não é uma coisa superficial, artificial, que a gente tem que, ó, tô aqui, ó, cheguei da rua, tal, tô aqui, tipo, enfim, e tô mostrando minha cara aqui, tô com meu olho vermelhão aqui por causa do poluição aqui, mas a gente tá junto, a gente conversa, a gente é vida real, e a gente não tem... Estou há 1 ano na Carnívora e 3 meses na Lion. Não é fácil, mas é possível quando estamos em um processo de cura. Exatamente, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu processo? Isso que eu tô falando, entendeu? Exatamente isso que eu tô falando. E aí a gente começa a pensar nas coisas nesse processo e a gente lembra de tantas coisas que a gente melhorou mais. Estava falando com a Joyce hoje e ela falou assim, esqueci de falar pra você que eu passei óleo de rícino, machuquei, cortei, passei o rícino, nossa, em 2 dias cicatrizou e tal, não sei o quê, mas também por causa dessa nova pupila, né, que nasceu, que perdeu peso, que tá mais desinflamada, o corpo responde, né? E a gente até esquece das coisas, tantas coisas que a gente consegue só com a carnívora, a gente se foca com aquilo que não resolveu ainda, né? Eu lembro que eu passei por tantas coisas, gente, minha boca estourou toda, espinhas, aquelas espinhas internas, que é limpeza, né, do fígado e tal, enfim, tava no modo limpeza total, mancha aqui, ó, bolinha e tudo mais. Tive algumas coisas estranhas também, que eu acho que eu já falei lá no grupo também, e eu tinha questões intestinais, assim, né, gente, constipação e tal, né, e muita aquela questão que já tava entrando nos hormônios também, já tava ali naquele olho do furacão ali na roda dos integrativos ali, eu quero suplemento, eu quero hormônio, eu quero tudo, eu quero resolver meus problemas. E aí, de repente, a gente se depara com uma coisa totalmente diferente, a gente começa a pensar, né? Porque quando você pergunta assim, ó, Carla, você não repõe hormônio? Eu falo, não. Mas não precisa? Quando você pergunta isso, mas não precisa, olha o tamanho dessa pergunta. E aí é ótimo, né? Porque quando você faz essa pergunta, mas não precisa, aí eu devolvo, mas precisa pra quê? Por quê? Precisa pra quê? Não, precisa por quê? Aí a pessoa me devolve a resposta, uau. Às vezes ela não consegue nem pensar, mas se ela já tá aqui desperta e tal, ela vai falar, porque faltou gordura animal, porque falta gordura animal. E agora tem, né, perimenopausa. Gente, o que eu tô lendo dessas coisas, agora a mulher não tem paz 1 minuto, vai só aparecendo coisa. Meu Deus do céu. Pelo amor de... Aí, tava quase naquela época entrando nos hormônios, já tava juntando dinheiro pra doutora japonesa lá, cirurgiã. É que o pessoal fica muito bravo quando eu falo os nomes. Às vezes aparece um pessoal aqui, justiceiro. Tarará, são médicos maravilhosos. Eu não posso, então... respeito também. Mas já tava juntando dinheiro, já tava com aquele monte de suplementação, assim, o básico, né? Principalmente, que é complexo B, as lipossolúveis, a vitamina D, aquele básico que todo mundo tem, sabe? Fora todas as outras coisas. E aí, graças a Deus que eu fui salva, né, gente? Porque, olha, sinceramente, me livrei de gastar quase um rim com hormônios. E aí não, gente, aí não tenho sintoma nenhum. Na mesa... Oi, Ritinha, tudo bem, Juliana? Ju, todas as minhas pupilas chegando aqui agora. Cleo, oi, Marcos, oi, Carla. Gente, podem fazer perguntas se quiserem, aproveitem, tá? Daqui a pouco eu vou... 3h47, ainda tem
um tempinho, né, gente? Não fez nem 1 hora ainda. E aí, gente, basicamente é isso, né? Cada corpo tem o seu corpo. E o que que a gente faz no Desafio Sem Mimimi, né? Ai, gente, eu tava vendo, inclusive, eu vejo o meu rosto, assim, e eu tava vendo um vídeo que eu vou até postar. Foi um vídeo que há 3 anos atrás, 3 e pouquinho, a Mimi mandou um convite, né? Ela mandou o convite como um story, né? A gente já tava conversando, tá? Mas ela mandou o convite como um history, me convidando para fazer um desafio com ela. E eu mandei a resposta em outro story. Aí eu achei esses dias aqui na pasta do Google, né? Porque tem tanta coisa. E eu falei assim, gente, eu vou postar, assim, porque eu olho a minha cara hoje, gente. Lá ela tava assim, redondinha, assim, sabe? Eu não sei por quê. Mas eu acho que hoje já deu, assim, uma modelada aqui, né? Tanto por mastigar carne, né? Porque é uma coisa que a gente precisa, né? Pra nossa mandíbula, para o nosso... E assim, imagina a criança comendo papinha, né, gente? Ai, meu Deus. E aí... Ai, vai eu falar, né? Eu não posso falar dessas coisas, né? De mastigar a carne e de respirar pelo nariz, né? Então, eu tô trazendo mais um material aí sobre respiração nasal, que é uma coisa impressionante. E eu já durmo com a boca tapada uns 5, 6 anos, mais ou menos, tá? Antes de eu começar os desafios, tanto que na primeira turma eu já trouxe material sobre isso, porque foi uma coisa importante pra mim, né? E é incrível, é uma coisa incrível, gente, é uma coisa incrível, né? A gente, por quê? Porque a gente forma isso, né? A criança, ela tem que, os pais, eles têm que ficar de olho nisso, né? Se ela respira pela boca ou pelo nariz. Se ela respira pela boca, tem aí os tratamentos e tal, porque até os 4 anos tá formando a mandíbula. Olha o quão importante também é mastigar, né, gente? A criança ali, ó, comendo papinha, frutinha, nanana, ai, meu Deus. E aí nasce os dentes tudo torto, não nasce o siso, enfim. E aí ela tem que começar a mastigar, mas ela tá formando a mandíbula. Então, esse processo, ele é formado até os 4 anos e ele tem 90% dele completo, né, até os 15. Então, depois disso, tem jeito? Eu respirava pela boca, entendeu? Então, tem jeito? Tem. Duas coisas incríveis. Uma, colocar o tapa-boca, né? E outra é começar a treinar no dia a dia, lógico, né? Fechar a boca, respirar só pelo nariz. Carla, tem problema soltar o ar pela boca? Não, mas se torna cansativo. Porque hoje, por exemplo, eu fui pro centro de Guarulhos, aquela poluição, aquele negócio, eu fecho a boca. E eu começo a me concentrar, a respirar pelo nariz. Parece até às vezes que a gente tem menos oxigênio, mas a gente oxigena mais. Mas hoje eu tô treinada. Então isso é uma coisa de treino também. Então 2 questões importantes. Fechar a boca quando dorme, que você fica ali 7, 8 horas respirando, imagina oxigenando o corpo inteiro. Aí, por que dorme melhor? Porque quando a gente está respirando pelo nariz, a gente ativa o nosso modo parasimpático. Tá? E uma coisa interessante que eu queria trazer aqui pra vocês é isso. A gente ativa o nosso modo parasimpático. Então, enquanto a gente tá... Ok, a gente tá calmo, a gente tá conseguindo controlar as situações. Lá atrás, os nossos antepassados, o cara da tribo... Vamos pensar assim, né? Um cara de uma tribo... Eles respiram naturalmente pelo nariz. O ser humano tem que respirar pelo nariz, né? E hoje, diversos, há tantos problemas e tal, apesar da galera tá, né... Quando tinha uma situação de perigo, de assim, o leão apareceu na frente dele, vamos usar esse exemplo, né? O leão apareceu na frente dele, ele começa a respirar pela boca. Sabe por quê? Porque a boca, você respirar pela boca, você não oxigena o corpo todo, só entrar na primeira parte do pulmão e você ativa o modo simpático. Você aumenta o cortisol, aumenta a insulina e você fica estressado e você vai correr. Aí você vai correr do leão. Então é para isso que é usado. Então imagina o quão prejudicial isso está sendo para todo mundo respirar com a boca aberta. Então por isso que eu quero trazer isso, porque faz uma grande diferença na nossa saúde. Vocês não têm noção. Eu ouço pupilos, começam a tapar a boca para dormir a primeira semana, tô dormindo melhor. É lógico, porque quando você dorme com a boca tapada, a sua língua fica no lugar correto. E a parte onde tem que entrar o ar para ir para todo o pulmão, ela fica liberada. Quando você tá com a boca aberta, por isso que a pessoa ronca, porque fecha uma parte, eu não sei explicar tecnicamente, vou trazer mais tecnicamente na aula, e é uma coisa incrível, gente, é incrível. E quando você tá com a boca fechada, você tá com a língua posicionada onde ela tem que se posicionar, a parte de trás aqui do ar entra onde tem que entrar. E
Você só oxigena a sua célula se você respirar pelo nariz, tá? Então, se você respirar pela boca, você não tá levando oxigênio para a célula. Mais um problema, né, gente? Então, assim, a gente só acha problema, né? Então, uma coisa se conecta à outra. Então, é muito interessante essas coisas que a gente vai descobrindo, porque, imagina, eu já durmo com a boca tapada há 5, 6 anos. Já sei da super importância, já treino bastante. Sempre com a boca tapada. Tem muitos atletas que eles colocam esparadrapo na boca para treinar mesmo, porque tenistas... porque tem muito mais fôlego, energia, força e o mental, não fica ansioso, não aumenta o cortisol. Quando a gente está respirando pela boca, a gente está esbaforido, né? Quando a gente está esbaforido, ferrou tudo, entendeu? Aí você está mostrando que você está totalmente cansado, mas é um treino. Hoje, por exemplo, eu consigo ir da minha casa, em Mongaguá, até a academia de bicicleta só com a boca tapada, entendeu? Então eu não fico assim... Não, eu fico com a boca tapada e só respirando pelo nariz. Quando tá muito frio, é um pouquinho difícil, tá? Confesso, aí eu tenho que abrir um pouquinho a boca pra completar ali. O frio é meio que um problema. Tá. Então, gente, eu sabia que ia aparecer essas perguntas. Vamos lá. Primeira, ótima. Mas quem ronca pode tapar a boca, querida? Isso que eu tô falando aqui, que eu faço, né? Então, hoje tem muita gente que fala disso, médicos, tem pesquisas que pode fazer, no desafio eu trago. Mas assim, ó, quando você ronca, tem um problema aí. Tapa a boca poderia ser a solução, né? Mas tem que ser treinado, respirar pelo nariz, entendeu? Quando tem essas coisas, desvio de não sei o que, ou aquela pessoa que fica completamente congestionada, que inflamada, primeiro que tem que tirar todos os lácteos, né, gente, da alimentação, acabar mais com o muco do corpo, né? E aí você fica... E aí isso tem que ser um treino. A pessoa usa aquele Sorine, né, aquele negócio que vicia... e você só produz o ácido nítrico, que é um vasodilatador, quando você respira pelo nariz. Ele é produzido numa partezinha. Olha isso, gente. Então, assim, tem que resolver o problema. Quem ronca tem que resolver o problema. A carnívora é uma ótima solução, tá? Mas tem que resolver isso aí, porque quem ronca tem problema no diafragma, tem barriga dilatada, tem parasita, entendeu, amiga? Então, não vai ser uma fitinha que vai... ou ser o problema, ou, né, enfim, tá? Aí você fala assim, cara, mas eu não consigo respirar, eu posso tapar a boca? Não sei, gente, você pode tapar a boca? Eu vou falar aqui com uma pessoa que tem o nariz totalmente congestionado, não, eu tô falando aqui que eu faço e trago o meu negócio, ó, aonde eu vou. Às vezes eu não tenho tempo de fazer, ó, com a minha tesoura, tudo, né, gente, trago pra onde eu vou também meu protetor ocular pra dormir. Minha máscara esqueci, mas tem uma aqui. E é isso, entendeu? Pra dormir é fantástico, entendeu? Porque você, imagina, você tá respirando pelo nariz, você tá a noite toda ativando o seu nervo vago, o seu modo simpático. Olha só, de modo de relaxamento. Por isso que tantas pessoas falam, nossa, comecei a tapar a boca, comecei a dormir melhor. Mas isso é óbvio, entendeu? Pois o que fazer quando o nariz está congestionado? Automaticamente a gente respira pela boca. Sim, amiga, lógico, o nariz congestionado a gente vai respirar como? Né? O meu nariz nunca fica congestionado, vou falar pra vocês, nunca eu tenho assim, quando que eu fiquei gripada, eu nem lembro quando eu fiquei gripada, e aí quando eu fico gripada, às vezes, lógico, né, fica aquele, aí você tem que respirar pela boca, né, amiga, não tem como, que eu me recuso a usar aquelas coisas, aqueles negócios pra desentupir, aí a gente tem que saber o que a gente tem que fazer, é isso que eu tô falando, a pessoa fala assim, mas eu tenho não sei o que. Eu posso dormir com a boca tapada? Não sei, você pode? Tenta. Não é um negócio de bicho de 7 cabeças assim, gente, não é, sabe? Testa, coloca uma fitinha ali bem suavezinha, entendeu? É porque essa daqui ela cola bastante, mas é só tirar, gente, entendeu? Mas e se eu parar de respirar dormindo? Gente do céu. Aí eu não sei, cada um tem as suas questões, né? Enfim, mas é incrível a gente... E para tudo tem solução. Se você tem qualquer problema nasal, ele tem solução, tá? É só treinar, ok? Isso fica muito claro, né? Então, mas é maravilhoso dormir com a boca tapada. Eu já falo sobre isso. Agora tá explodindo aí, né? O cara que vende aí
os negocinhos e tal. Eu não compro dele, porque eu já falei pra vocês uma coisa, né, gente? Vou mostrar pra vocês aqui por quê, que é uma dica muito legal e eu quero muito começar a usar os tapes pra ruga mesmo, tá? Pra marca de... Eu quero muito, muito, muito começar a usar, colocar assim, porque eu acho que, cara, dá uma diferença. Porque eu comecei a usar isso aqui, eu tinha uma marca aqui, ó, de dormir, que ela já tá quase zerada. E aí, eu gosto dele um pouco... vou cortar aqui de qualquer jeito mesmo. E eu gosto dele um pouquinho mais... Lógico que ele não fica dessa grossura, né, gente? Cara, isso aqui, ó, no bigode chinês dá uma diferença. E aí eu quero dormir aqui, mas eu não tive tempo ainda de fazer, de cortar, de aprender, sabe? Aí eu tapo a boca, mas eu gosto disso aqui, ele dá uma esticadinha assim, sabe? Você fica mais, né? Eu usava o microporo, né, gente? Vocês sabem disso, usei muito tempo, mas eu usava ele até aqui, ó. Entendeu? Aí, descobri isso aqui, ainda trata o bigode. Dicas, meninas. E eu adoro, né, gente? O sono é outro. Quando eu não tô com isso aqui, eu acho que eu fico ansiosa, né? Dá até dificuldade de dormir, mas eu acho que hoje eu já durmo melhor, até com a boca menos aberta. Eu acho que eu tenho essa sensação, sabe? Porque a gente vai treinando mesmo, né? É como se fosse o treino, né? Quis dizer mentora. Oi, amiga Henriqueta. Entendi, amiga. Oh, meu Deus. Maravilhosa. Segunda é nós, hein? Segunda, turma 37. Turma 37 chegando. Ai, gente do céu. Que ansiedade, né? E vocês viram que Mimi tá lá, né? Mimi apareceu. Falei com ela hoje. Falei assim, Mimi, tá tudo bem? Tá tudo... Não, ela... É porque é uma terapia pra gente também, né? O grupo, se conectar. Não é... Né, quando a gente fala assim, ó, que tá sobrecarregado, estressado, é porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né, gente? Porque não dá mesmo, porque é uma pessoa só, né? E uma pessoa só, assim, se fosse outra pessoa atendendo pra mim, ia ser outra pessoa, não ia ser eu, entendeu? Olha, só... gente, aproveitem, daqui a pouco eu vou ter secretária, vou ter Carlinha, quem tem hérnia umbilical, o Rice não pode ajudar nisso? Pode, amiga, é maravilhoso. Faz compressa no abdômen, tá, todo. Eu vou trazer amanhã uma informação. Faz compressa, são 4 dias fazendo e 3 dias sem fazer. 4 dias fazendo, tá? E aqui tem post falando sobre compressa, tá? Então tem o toque, é que a gente ensina, tem o toque nessa região também, né? Que, enfim, não sei como é que tá a sua situação, se você operou, se você, enfim, mas o Rice não ajuda, tá? Pode fazer compressa que vai ajudar bastante, luz infravermelha, maravilhoso, tá? E desinflamar o corpo, né? Isso aí é o principal de tudo, né? A gente não pode esquecer do intestino, né, gente? Ai, meu cabelo está encebado. Encebado. Eu fico passando um olhinho. Pra ele dar pra ele tirar um pouquinho o frizz, aí ele vai ficando mais... Depois eu lavo, gente. Porque o barato está louco. Estou em viagem. Ai, amiga, como é que é seu nome? Escolhas casamento. Vamos lá, gente, pergunta maravilhosa. Carnívora melhora adenomiose? Meninas, cadê a Ritinha? Cadê a Elis? Cadê a Nathalie? Cadê a... Gente do céu, que maravilha. Carnívora, amiga. Carnívora, né? Carnívora Protocolos. Assista as nossas últimas lives, se você é uma seguidora nova. A gente tem as últimas lives no nosso canal no YouTube, tem o link na minha bio. E as últimas lives mesmo, tá? Com a... Falei, Elis, Tati, Rita, Isa. Cara, todas com esses probleminhas. A Nathalie tá até grávida hoje. A Nathalie, 6 meses atrás, tinha uma adenomiose, endometriose, e hoje ela tá até grávida, aumentando a hemoglobina. Então, assim, oi, Daniele, obrigada por estar aqui, amiga. Carnívora, amiga, carne, gordura, protocolo, sol, exercício, aterramento, as coisas básicas, tá? É isso que cura. Você vai se surpreender, vocês vão se surpreender. A gente fala e as pessoas às vezes não acreditam, entendeu? Ficam assim, tipo, mas como assim? É isso, gente.
Porque às vezes a pessoa quer alguma coisa a mais, né? Tá ali procurando, tem muita gente assim, eu quero que alguém me receite alguma coisa. Ah, eu receito um bife, né? Pupilas maravilhosas. Ai, gente, mas é isso. Deixa eu ver que horas são. Ah, 4h13, ainda tem uns 10 minutinhos. Mas é muito bom sempre estar aqui com vocês. Eu adoro. Eu tô no trânsito, a caminho de casa e vendo a live. Ai, amiga, você é muito. Direto da Alemanha, direto do trânsito da Alemanha. Tem umas pupilas internacionais: Transilvânia, Alemanha, Portugal, Itália, Estados Unidos. Estou ouvindo você falar do desafio. O que seria, Dani? Olha só, o Desafio Sem Mimimi é um projeto que a gente tem, tá? Eu e a Miriam, tá? Nós somos as mentoras desse projeto, a gente fala do que a gente faz, tá? É importante a gente dizer isso, mas o Desafio Sem Mimimi é assim, ó, focado na carnívora estrita. Quando você entra, ele acontece todo no Telegram, tá? Então, quando você se inscreve, quando você efetua o pagamento, custa R$347, tá? Quando você dá pra fazer no cartão de crédito, Pix, enfim, quando você efetua o pagamento, você recebe o acesso pro grupo Esquenta, que é o nosso grupo Primeiro Passo, faz parte do Desafio Sem Mimimi, e já recebe o acesso pro grupo Série Câncer, que é o nosso presente, tá? Então, já são 2 grupos com muito conteúdo, Série Câncer com mais de 70 aulas, grupo Esquenta com mais de 70 aulas, Série Câncer, nem consigo mensurar o que tem ali, porque é incrível. E o grupo Desafio, que a gente vai começar na segunda-feira. Aí o grupo Desafio, ele já vem com todos os participantes dentro daquela turma, entende? Então a gente fica 21 dias juntos com vocês, em grupo, plantão de dúvidas, bate-papo com a galera toda. E é muito legal, né, meninas? Pupilas estão aqui, não me deixam mentir sozinha, é muito legal. E a aula todo dia, os protocolos que a gente faz, tudo que a gente usa, tá tudo ali pra vocês. E é muito legal. Acesso vitalício aos grupos, tá? Então é importante dizer que tem acesso vitalício. E as informações que tem ali são imensuráveis, né? É uma coisa assim que não tem mesmo, gente. A gente fala que... Então, amiga, entra aqui no meu WhatsApp e já me dá um oi, tá, Dani? Só pra eu não te perder, porque se você mandar mensagem aqui no Instagram, é um problema. Né, Alderlane? Maravilhoso, né, o desafio. Então a gente foca na carnívora estrita como uma estratégia de cura, né? E a gente ensina o que a gente faz, né? Protocolos, as coisinhas que a gente usa. Dentro do mais natural, a gente fala dos hábitos ancestrais. Então, assim, não é só alimentação, tá, Dani? Então, para você resolver um problema assim, não é só alimentação, lógico que ajuda muito, mas você vai dar uma virada assim de 360 graus na sua vida e fazer realmente coisas de humanos fazem, coisas que humanos fazem, né? A gente tem que se movimentar, a gente tem que tomar sol, a gente tem que descobrir o nosso dom, né, de vida, o nosso propósito. Isso é uma coisa que, né, separado, mas a gente trata muito no desafio essas questões mais emocionais, assim, também, porque a gente entende que não tem nada separado, né? E, né, o nosso Criador sempre na frente, guiando tudo, né? A gente é muito bíblica, eu e Mimi. Bíblica. A gente é muito, né? E é isso. Então, entre no WhatsApp e vamos pro Desafio Sem Mimimi, que a gente cuida, né? Alderlane? A gente cuida das nossas pupilas. E é um trabalho diferenciado mesmo, né? A gente tem muito orgulho, porque a diferença, eu acho que é essa, sabe, Dani? O jeito que a gente trata as coisas, o jeito que a gente se propõe, né, a fazer, né, escutando realmente e dentro da nossa experiência, né? Agora eu tô estudando nutrição, mas só para não ter problema com o sistema, sabe, amiga? Mas eu estudo muito, pesquiso muito há 20 anos, todo tipo de dieta já fiz, conheço todos os médicos com seus vídeos e fiz tudo e fiz aquele caminho que todo mundo faz, sabe? Então é muito legal que eu consigo ter um grupo com esse método que eu faço, né, da pessoa ir pro WhatsApp, eu conversar, eu consigo ter um grupo muito saudável, que nunca tivemos problemas nenhum, assim, sabe? Enfim,
e converso com todo mundo e quero saber da vida de todo mundo, falo com a Mimi quando ela não conversa, aí vocês vão conhecer bastante a Mimi no grupo, porque ela tá sempre presente lá, né, com as respostas enormes dela, e eu ali, eu sou sempre prática, né, eu, ai, que bom, ai, não sei o que, a Mimi vai lá e já... Então a gente acaba se completando, né? Também. Agora ela tá meio ausente porque ela tá resolvendo umas coisas, mas já tá lá no grupo também, fazendo, né, o que tem que fazer, né? O que a gente se propõe a fazer. E a gente se propõe a cuidar das pessoas, né? Isso é muito sério. É uma coisa assim que não tem nem o que a gente falar, sabe? É uma responsabilidade mesmo, mas a gente tem que sempre deixar claro, né? Não é tratamento médico, não é a gente tá ensinando o que a gente faz, tá? Então, assim, né? Depois que eu for profissional, eu vou poder bater o martelo, pingar um negócio aqui que o olho agora deu uma ardidinha. E aí eu vou, né? Aí vocês me aguardem, gente. Aproveitem, igual minha pupila falou hoje, tem que valorizar. É, porque não é qualquer um, não. Espero que você venha. Daqui a pouco eu te atendo, tá, Dani? Quando eu sair daqui, uma meia horinha, só vou respirar e aí eu te atendo. Mas tem também, gente, para quem quiser conhecer o nosso site, tem algumas outras informações também, né? Tá aqui o site, eu coloquei nos comentários, né? Na nossa bio tem o link do nosso canal no YouTube, onde ficam todas as lives, tá? Que a gente faz. Então é muito legal porque tem muita live com alunos, né? Te falei, Dani, cara, as últimas lives a gente falou sobre isso, sabe? Problemas menstruais. Foi uma série de lives que a gente fez com mulheres maravilhosas que descobriram que estão vivendo, né? Agora, porque não tem mais inflamação, não tem mais dor, estão conseguindo fazer exercício. E como? Tomou o quê? Comeu bife, comeu gordura, tomou sol, fez o que tinha que fazer, estão começando a gerenciar o estresse, aprendendo a dormir, entendendo a importância disso, porque não tem nada separado, entendendo a importância do movimento, principalmente do movimento de força. Ai, mas eu não gosto, mas não, cara... Pensem nisso, gente, um treino de força, tá? Qualquer pessoa em qualquer idade, com qualquer problema, contratem um profissional, tá? Quem puder, né, um personal tal para ajudar, principalmente os mais velhos, mas se você tiver qualquer problema, gente, quadril, joelho, você pode fazer. Pelo amor de Deus, não use isso como, né, enfim, ou acreditam que tem algum problema. A gente fez uma live com o Dr. Fernando agora, recente, né? E ele falou exatamente disso. O Dr. Fernando é médico do esporte, o Dr. Leonardo também, médico do esporte, fala isso também. Então a gente às vezes fica encontrando desculpas pra, né? Não posso, eu não posso, não sei o que, cara. Complicado. Então, basicamente é isso que a gente ensina no desafio. Eu falo hoje como ser humanos, né? Então, a gente tem que voltar a ser humano, gente. Chega desse negócio de tudo robotizado. E pelo amor de Deus, né? A gente já tá usando bastante, né? Mas vamos, né? Vamos... Porque senão a gente vai perder o cérebro, entendeu? Perder o cérebro por falta de gordura. Tem uma galera aí que já tá perdendo, né? Falta de gordura animal. Nosso cérebro é 70% gordura animal. Na aula de nutrição, gente, bioquímica, eu ouvi isso da professora. Lipídios. Reveste as células, neurônios, a bainha de mielina. O que é colesterol? Gordura. Não sei por que eles têm tanto fetiche por carboidrato. Depois fica fazendo um malabarismo enorme para falar que a gordura amarela da carne faz mal. E a gente tem que comer margarina. Não, porque não pode ter tanto assim. Colesterol é bom, gordura animal é bom, mas não pode ter tanto assim. Como assim se as nossas células são revestidas com gordura animal? Aí você come óleo vegetal, passa lá a sua vida revestindo a sua célula de óleo vegetal. Aí você vai no sol, você queima, tá lá. Fica toda vermelha, fica toda... Você tá fritando, gente, entendeu? Não tem proteção. Proteção é o colesterol. Colesterol, gordura animal. Gordura animal é a nossa pomada interna, dissolve biofilme de parasita. Cura o intestino. As bactérias intestinais adoram gordura animal. As ruins não. Engraçado, né? Por isso que é desparasitante. Tem gente que desparasita. Teve uma
Pupila, amiga do grupo do Peter lá, que desparasitou com banha, soltou uns vermes intestinais, mandou foto lá no grupo. Então você acha que não tem poder E aí é o que eu falo, cuidar do terreno, né? Cuidar do terreno, limpar, e aí você começa a fazer um detox. Ai, Carla, eu tô vindo da Carbolante agora, eu quero desparasitar, eu quero não sei o quê, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, identifico um monte de coisa, né, que pode ser parasita. E aí eu falo assim, mas você já tá se alimentando melhor? Porque tem muita gente aí que fica desparasitando 2 vezes ao ano e passa o intervalo disso comendo lixo. Aí você desparasita, você mata, não sei o que, às vezes fica um ovo lá ou fica alguma coisa, às vezes a pessoa passa mal pra caramba, já tiveram muitos problemas com isso, né? E é isso, gente. Entendeu? Limpar antes, limpar o terreno. Aí sim. Aí você vai ter muito mais, vai ser muito mais efetivo. O que é limpar o terreno? Limpar a alimentação, literalmente matar eles de fome, parar com o processo fermentativo. Porque eles fazem a casa deles, por exemplo, com a celulose que você não digere, casca de coisa que você come, não sei o que. É um aglomerado de bactérias, né? E eu falei no começo da live que você ter o esquema de minerais na sua dieta, você evita até deles fazerem a casa deles. Ai, mas eu tenho que... gente, tem que ver isso aí. Só que é muito mais fácil regular isso com o corpo limpo do que querer regular isso comendo, aí se encher de suplemento e tal, né? Então agora eu tô nesse esquema, porque eu quero que novos pupilos cheguem, principalmente muitos, muito novatos, assim, que estão chegando agora, que nunca desparasitaram. Eu peguei essa senhora de 68 anos, ela nunca desparasitou, entendeu? Tá toda inflamada. Ontem ela chorou, contando a história dela, mandou um áudio de 10 minutos, metade pra frente ela era chorando. Que já fez de tudo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que era a última esperança dela. Eu falei, calma. Mas como é que eu vou pegar e já dar um desparasitante pra ela? Não, tem que limpar a dieta dela, eu tenho que fazer ela tomar sol, ela vai tomar uma zeólita, ela vai, entendeu? Ela vai fazer o caminho. Porque ficou até hoje assim, entendeu? De repente a gente tem aquele vislumbre, né? Ai, tá, tem um monte de coisa aqui agora, tem os shots, tem o bicarbonato, água oxigenada, não sei o que, eu quero tomar tudo. Calma, você já começou a comer bife? Você já tirou a besteirinha que você come? Ai, Carla, mas eu só como abacate com mel, com não sei o que, com queijo, com não sei o que, eu como tudo controladinho. Eu falo, mas por que você tá aqui conversando comigo? Querendo melhorar o quê? Se você tá com a alimentação perfeita. Eu falo assim mesmo. Aí a pessoa se liga. Opa, não tá bom, então tem alguma coisa errada, entendeu? Eu sempre faço as mesmas perguntas. Pode não agradar todo mundo. Às vezes a pessoa corre mesmo. Às vezes a pessoa fala, isso, a menina é doida, porque eu já falo a verdade ali. Eu não sou nada... Mas eu sou justa, eu sou amorosa, eu sou paciente. Adoro ouvir as histórias, adoro mandar áudio também. A pessoa manda um áudio de 20 minutos pra mim, eu mando de 30 pra ela. Só pra me vingar. Não é? Alguma pupila aqui já recebeu uns podcasts. Porque é assim. Sim, Dani, a gente é sempre a gente com a gente mesmo. Enquanto a gente não falar assim, é isso, a gente não vai pra frente. A gente fica sempre esperando alguém. Ah, não consigo emagrecer sozinha. Peraí que eu vou usar uma caneta aqui. Ah, fiquei dopada. Agora eu não sinto fome mais. É lógico, emagrece. Se você não come, emagrece. Ponto. Entrou uma senhora de 60 e poucos anos também ontem. Mora nos Estados Unidos. E toma as canetas. E falou que ela tá irreconhecível. Que é assim, que ela conseguiu emagrecer e tal, mas que tá se sentindo muito mal. Tipo, né, você fica, né, outra pessoa, né, isso mexe com o teu... E a gente fala, é isso que a gente quer? Não, gente, como é que a gente quer estar daqui a 30 anos com essas coisas tudo aí? Por isso que a gente fala tanto de procedimento e tal, essas coisas, porque eu preciso tá bem com a minha cara, né? Senão eu vou sair fazendo um monte de coisa aí.
entendeu? E eu não quero. Tenho preguiça. Não sei, talvez, né? Quando, não sei, lá pra lá dos 70, não sei, cai um pouquinho aqui, sei lá, de repente, mas assim, fazer uma operação, ai gente, ai meu Deus, a gente fica pensando, né? Mas hoje nesse mundo assim, a gente fica em total comparação, né? Porque as mulheres estão todas, e aí você tem que achar que você tem que ficar assim, que você tem que não sei o que, não, é assim quem quer estar, né? Gente, eu respeito pra caramba quem quer fazer esses procedimentos, quem quer, né, apesar da gente alertar para algumas coisas, né? A gente tem, por exemplo, o pessoal que tem ácido hialurônico, botox, de fazer os protocolos, por exemplo, é um pouquinho mais complicado, a pessoa tem que ver reação e tal, porque os protocolos, eles são extremamente desparasitantes, eles são limpantes, aí você tá com botox, que é a toxina botulínica, o que esses negócios vão fazer em você? Vão tentar, eu acho que expulsar, né? Já teve também clientes até uma pupila minha, que ela teve esse problema, ela se consultou com o Peter e o Peter acabou falando pra ela, foi isso, tal, porque ela teve né? Enfim, mas só pra gente pensar nas coisas como elas realmente são, né? Mas quem quiser fazer, ok. Passei muito tempo querendo colocar silicone. Hoje, graças a Deus, não é importante pra mim, mas se eu tivesse colocado, ok, entendeu? Então, assim, a gente, né, não quero entrar muito nesse mérito, porque cada um é muita gente que faz, as pessoas acabam se sentindo, né, enfim. Mas pra gente, a nossa vibe é tentar ser o mais natural possível, né? Não hippie, eu lavo o cabelo, eu escovo o cabelo, entendeu? Eu tomo banho, não passo sabonete na minha pele, né? Maravilhoso. Mas eu tomo banho, entendeu? Então a gente não é assim, tá? Mas tudo de mais natural na pele, melhor, né? A gente se sente bem, a gente se sente feliz, a gente... É como se fosse um prazer, né? Da gente passar, eu adoro meus olhos. Gente, eu sou a louca dos olhos. E é muito legal. Porque eu vou fazendo mistura, sabe? Eu tenho óleo de tudo, né? Agora eu comecei a fazer... como é que fala? Umectação com aloe vera mesmo, o gel... E com umas gotinhas de óleo eu coloquei alecrim, né? Coloquei o tea tree também. E misturei. Gente, o cabelo fica maravilhoso também. Então tudo que cara, tudo tá aí, ó. Se não é um produto químico, alguma coisa assim, tal, perfume e tal, aquele perfume francês maravilhoso. Vai acabar com a sua tireoide. Você fala, nossa, perfume pra cabelo. Nossa, meu Deus do céu. Tem gente que gosta, ok, entendeu? Graças a Deus eu nunca... Gostei, nunca fui de perfume, assim, sabe? Já tive um ou outro, mas depois que eu fiquei inteirada nessas questões de ser mesmo, né? Ingredientes e tal, a gente fica, né? Tal, base e tal, né? Hoje eu passei a minha base um pouquinho, mas eu passei assim, gente, aquela base que eu comprei, não tá nem aqui, da Ambucarité, tá. Não tá aqui, tá no meu outro quarto. E aí eu tava passando com a esponjinha e tal, né? E aí o que eu fiz? Eu passei hoje, mas assim, uma camada muito fina e ficou uma camada mais superficial, tá vendo? Então não ficou tão, não ficou tão amarelado, não ficou tão, né? Então a gente vai, né, descobrindo e tal, mas só uma basezinha. Porque eu cheguei da rua, né, gente? Eu tava, né? Aí só quis dar uma arrumadinha, né, gente? Oi Maria, tudo bem? Ai, gente, eu tô vendo uma galera chegando aqui, bem-vindos todos. Suzana maravilhosa, Pupila Fernanda, Rê, Braga. Rê, você falou de uma situação comigo na última live, né? Renata Marques, depois você não mandou mensagem pra mim, acho que eu te pedi pra você mandar mensagem, você falou que tava com um probleminha, né? Márcia Afonso, amiga maravilhosa, Pupila, voltando aí pra turma 37, a outra Pupila que tá sempre com a gente. Obrigado, amiga. Eu tomo sol mesmo, eu tomo sol na cara. Eu acho que eu tô mais bronzeada, né? Porque eu tenho o braço aqui bem queimado, mas o rosto aqui pela luz também, ele tá mais branquinho. Mas eu tomo um solzão na cara. Ontem, antes de eu sair da praia, a gente veio pra Guarulhos, fez um sol e eu aproveitei o sol, fiquei 40 minutos com a cara no sol. 40, geralmente eu fico 20, tá? Aí depois eu tomo sol no corpo, né? Mas dessa vez eu fiquei lá 40 minutos, nossa, demais, não descasca nada, não é? Aí no corpo eu aguento 4 horas, e aí
é isso que eu quero falar, né? Você tem uma nutrição, você tem um corpo que ele aguenta, né? Eu passei muito tempo sem tomar sol, e eu cresci na Bahia, né, gente? Eu cresci no sol, isso não faz sentido, que o sol faz mal, que eu falo, meu Deus. O Wagner até falou, gente, maior libertação do mundo é a gente saber que o sol não faz mal. Olha só, o sol cura. E é por isso que eles falam que faz mal, né? Porque ele cura. Então a gente tá indo realmente contra a maré, não tem mancha nenhuma, a gente só vê curar melasma, inclusive quem começa a tomar sol para de usar os negócios, os ácidos, negócios, coisas mirabolantes. Oi, amiga Aninha! Eu estava com o peito doendo, coloquei o óleo de rícino e passou. Ai, amiga, que bom, é porque na última live você falou que tava com alguma coisa que você sentiu no seio, né? Eu falei assim, amiga, não é nada, passa óleo de rícino. Ótimo, ótimo, amiga. E é isso, né, gente? A gente perde o medo de muita coisa, né? 4h23, uau. A gente perde o medo de muita coisa, né? Então, graças a Deus, a gente se liberta, sabe que carne não faz mal, gorduras cura, o sol cura, aterramento cura. Então, a gente tem aulas completas sobre isso no desafio, é isso que a gente preza. Gente, a gente tem que se conectar de novo. Esse problema todo que a gente tá, principalmente, a gente se desconectou, né, principalmente nessas grandes cidades e tal, então é muito complicado, né? Então eu sei da vida corrida de todo mundo, mas eu acho que o recado é esse, vamos nos priorizar, né? O que é se priorizar? O que é? Tá, acordar, não sei o que, não. É você fazer o que tem que ser feito pra você comer bem, você tomar sol, porque é um remédio, tá? Tem gente aí acabando de tomar suplemento, 15 minutos de sol te dá 15, 20 mil unidades de vitamina D. 3. Mas aí tem que ter o colesterol, tem que ter a gordura animal, porque senão você vai torrar. O sol vai fazer bem, não se ele te torrar, mas se você tomar um pouquinho de sol, ele vai acabar com vírus, né? Ele acaba com mofo, assim, ele é incrível, né? Mas para a formação de hormônios, para a formação da vitamina D, tem que ter o colesterol, tem que ter a gordura animal, tá? Então, é importante entender isso, né, gente? Para que ela funcione totalmente diferente da vitamina D suplementada, tá? Então, quando a vitamina D ela vem do sol, olha como o nosso criador é maravilhoso. Por que tem gente que duvida dele, né? Que acha que precisa de uma pílula. Aí o sol bate na pele, começa o processo, aí vai parar a partir do colesterol, né? Raio vem a partir do colesterol, vai parar no fígado, vai ser ali sulfatada, depois vai para o rim para ela ser liberada na forma ativa. Isso não acontece com a cápsula. O que é a cápsula? Você acha que eles conseguem imitar? Não, gente. E ainda que é um hormônio, né? Então ainda não é tão seguro assim suplementar a vitamina D. Eu vou trazer essa informação para vocês também, tá? Importante saber, tá? É um hormônio, ok? Quem te retirou a vesícula, sabe? Eu vou responder essa última aqui da vesícula porque eu já vou embora, tá? Adoro vesícula. Quem retirou a vesícula pode fazer a carnívora, amiga? A primeira coisa é entender que quem tirou a vesícula não estava usando a vesícula, tá? Então, importante entender. Aí eu falo pra todo mundo, tá? Só pra aproveitar a sua pergunta, tá? Quem tá tirando a vesícula é porque não tá usando a vesícula. Agora que você começa a usar a sua vesícula, você pode até salvar. Gente, eu não posso falar vesícula, é um negócio doido. Mas tá, pode, amiga. Claro que pode. A gente tem alunos que hoje, assim, começaram no desafio, tem aquela questão de ter que tomar enzima. Não, a gente não se mete nisso, tá? Quem tem os seus profissionais e tal. Carla, eu tomo enzima, tem problema eu fazer... Não, para, gente. Tomem as suas coisas, vocês é que decidem, ok? Mas o que acontece? Dani, o fígado, o nosso criador maravilhoso, ele é tão incrivelmente maravilhoso que o nosso fígado, ele aprende sob demanda a produzir a bile. Só que tem que começar a comer gordura animal. Por quê? Porque você mastigando a gordura, então é legal começar sempre pela gordura, um pedacinho de gordura, você mastiga a gordura e você vai sinalizar pro fígado que ele tem que produzir a bile, entendeu? E aí tudo vai acontecer, ela vai passar, ela vai ter a questão ali da absorção de vitaminas, aí tem não sei o que e tal, né? Normal, porque a vesícula é o potinho que guarda a bile, né? Então a bile fica ali armazenada, o fígado, né, teoricamente fica ali produzindo, fica ali armazenada para quando precisa, e ela tem outras funções também, né? Por isso que é tão ruim tirar, né? Então salvem quem tá pensando em tirar, quem tá com não sei o que, gente, procurem o método carnívoro, por favor, que tem como, tá? Eu conheço pessoas hoje que já estavam prestes a entrar na faca mesmo.
E hoje, não lembra nem da pedra e tal. Reverteu? Não sei, entendeu? Mas você deixou de informar o corpo, você deixou de criar o problema ali, entendeu? Então, rola uma adaptação, tá? Posso dizer que não é tão fácil para quem tem vesícula, mas você precisa ensinar o seu corpo a fazer ele trabalhar. E o Peter Picolin, o mestre Peter Picolin, ousa dizer, e eu ouso acreditar que pode se ter uma outra vesícula, tá? Então, aí na jogada. Então, assim, ó, é uma coisa incrível, né? Então, a carnívora é para tudo. E hoje a gente tem alunos, por exemplo, a Luciane, já é uma senhora, 50 e poucos anos, e ela tirou a vesícula. Hoje ela come um pratão, assim, de carne com bastante gordura, com bastante, sabe, não sente nada. E a gente tem outras pupilas também, a Bel também. A Bel é bariátrica, tirou a vesícula e hoje é carnívora estrita, estritíssima, consegue comer gordura também. Então tudo depende dessa adaptação. Mas pode, o que não pode é comer pão, bolo, bolacha, assim, cheio de essas castanhas aí, cheio de mofo e as coisas que não interessam, entendeu, amiga? Porque se você não for comer carne, você vai comer o quê? Ah, uma pessoa que retirou a vesícula tem que parar de comer. Ela vai ser pior ainda, porque já vai ter né? Já não é legal tirar um órgão, né? E aí ela vai comer o que fez ela tirar o órgão, porque ela vai tirar a carne, ela vai tirar a gordura. Imagina que todo o nosso corpo precisa da carne e gordura. Ela vai comer o quê? Vai tomar pó, vai tomar enzima, vai continuar e vai passar a vida falando, eu tenho problema com fritura, né? O pessoal que não tem vesícula fala muito. Tem um problema com fritura, tem um problema com gordura e tal. Cara, a gente tá em outro mundo, entendeu? Mas é um problema, falei até demais sempre que eu falo sobre vesícula. Vem um bloqueio. Que eu falo, não tirem a vesícula. Porque qualquer coisa quer tirar, né? Qualquer coisinha, não sabe nem o que, né? Enfim, teve uma pupila, né? Falei na última live também que ela fez uma operação uterina sem precisar, simplesmente, tá, gente? Então, enfim, né? Não deixar a nossa vida nas mãos de outra pessoa, né, gente? Então, é isso. Muito obrigada pela interação de todos, pela participação. Foi uma live maravilhosa. Tava precisando falar um pouco. Eu adoro falar, gente. A minha vida é falar. Sabe por quê? Porque eu não falava, eu falava. Mas você sabe, né, que eu tinha um probleminha e tal. Então, pra mim, é uma coisa... Sempre que eu tô aqui, é agradecer ao Criador por poder fazer isso e tá aqui. É uma coisa extraordinária, uma coisa fantástica pra mim. Vocês não têm noção de como mensurar isso, né, gente? Então é isso, Mimi. Beijo. Já fiquei emocionada. Eu sou, gente, eu sou brava, mas eu sou emocionada. E muito obrigada a todos vocês, tá? Venham pro Desafio Sem Mimimi. Quem não puder participar dessa turma vai ter a 38, vai ter a 39, vai ter a 40. Gente, vocês não vão ficar livres da gente, porque a gente tá na área e com força total. Tá bom? Então venham pupilas, tá? Pupilos, se você já participou alguma vez do Desafio Sem Mimimi, pra vocês é R$99, tá? Então sempre que você é pupilo, você tem esse valor especial, tá? E se você não é pupilo, é 347, tá, gente? Dá pra fazer no cartão de crédito, no Pix, mas o valorzinho, né, gente? Cara, o tanto que, né? Até segunda-feira no Desafio Mais Incrível, a Derlane de volta. Obrigado, amiga. O Derlane já tava aí nas últimas turmas também, né, amiga? Já tá aí no processo de novo. Gente, muito obrigada, sério, beijo. E eu vou nessa. Quem sabe amanhã eu apareço, né, de novo, porque eu tô aqui, eu tô mais sossegada agora aqui em Guarulhos, então amanhã eu vou pra casa provavelmente à noite ou segunda, então por isso que ficou mais sossegado de eu fazer aqui a live também, conversar um pouquinho com vocês, tá? E muito, muito, muito obrigada. Assistam, compartilhem e daqui a pouco essa live vai parar no YouTube, tá, gente? Então, se você é o nosso super seguidor do YouTube, deixa um like, tá? O site do desafio na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, tá? Pra quem quiser participar do Desafio Sem Mimimi. Sim, e pretendo não sair mais. Amo você e a Mimi. Ai, gente, é muito amor, né? Andréia chegando, Débora, minhas pupilas chegando atrasadas, mas depois assistam, tá, gente? Porque foi bem legal, tá? Foi uma live mais bate-papo, né? Tá bom, gente? Mas semana que vem a gente volta força total. Terça-feira, uma super live com o doutor Evandélio. Com o Evandélio, tá? E vai ser muito legal. A Mimi falou que ele é daquelas pessoas, né? Agora ele tá vivendo uma experiência carnívora e ele vai falar pra gente. Então vai ser muito legal. E a gente começa com o nosso cronograma de lives certinho também, tá bom, gente?
pintei as unhas de nude, olha, gente. Pra quem eu falei que não pintei as unhas, né? Lixei e pintei, mas eu quis ser discreta, nude, tá? Tchau, gente. Beijo.